Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar de um assunto muito interessante onde ele nos fala sobre o princípio fundamental da contagem. Esse princípio ele é carinhosamente chamado de PFC e faz parte de uma das ferramentas dentro da análise combinatória. Bem, esse princípio ele é baseado no princípio multiplicativo, onde a gente vai usá-lo sempre que nós tivermos que fazer uma escolha. Como assim uma escolha? Vamos imaginar então aqui a seguinte situação. Nós temos aqui a nossa coleguinha, onde ela tem 5 peças de roupa ou 5 conjuntos de roupa para escolher para dar uma volta, certo? E aí ela vai fazer o seguinte, ela tem que escolher uma parte de cima, uma parte aqui do meio, que é um cinto, e uma parte de baixo. Independente se ela vai misturar as cores ou não, o que acontece? Ela tem que escolher um tipo de peça para se vestir. Então veja bem que nós temos aqui no caso 5 tipos de peças diferentes para cada uma delas que ela vai ter que vestir. Então ela vai ter 5 peças de roupa em cima, ela vai ter 5 cintos diferentes para escolher um deles, logicamente, e ela vai ter 5 peças de roupa aqui de baixo para escolher uma. E aí nesse caso a situação é a seguinte: tendo todas essas peças de roupas disponíveis, de quantas maneiras diferentes ela pode se vestir, mesmo que ela misture as cores ou não? Bem, como ela tem todas essas peças disponíveis e ela tem que fazer uma escolha, a gente vai usar o princípio multiplicativo, onde esse princípio você faz justamente isso. Você verifica a quantidade de cada elemento individualmente e, após você analisar e verificar essa quantidade, você deverá resolver a multiplicação entre todas elas. Sendo assim, já que ela tem 5 tipos de peças diferentes em relação a cada uma das que ela tem que escolher, eu vou resolver 5 vezes 5, que é 25, e 25 vezes 5, cujo resultado é igual a 125. Isso quer dizer então que ela tem 125 maneiras diferentes de se vestir, tá? É muita, né? Mas vamos lá. Uma outra situação que nós temos ou podemos ter é a seguinte. Vamos imaginar que você vai passear para algum lugar. Só que, para chegar nesse lugar, você tem 2 tipos diferentes de transporte público para te levar até ele. Mas eu tenho outros 3 tipos de transportes públicos diferentes para te trazer de lá. O que acontece então? Aí eu quero saber o seguinte, de quantas maneiras diferentes você consegue ir e voltar desse lugar se você vai ter que pegar um desses transportes públicos. Então vejamos, eu posso escolher entre o ônibus B1 e o B2 para ir para esse lugar. E eu tenho que escolher um dos ônibus dentre o A1, o A2 e o A3 para voltar de lá. Se eu tenho que escolher um de cada e eu tenho 2 conjuntos aqui, o que vai acontecer? Eu vou formar duplas. Então eu posso formar a dupla A1 e B1, ou no caso B1 e A1, a gente analisando aqui de ida e volta, né? Eu posso pegar a dupla B1 e A2, ou posso pegar a dupla B1 e A3. Isso quer dizer o seguinte, que nessa primeira coluna eu estou escolhendo para ir o ônibus B1. E escolhendo esse ônibus B1, eu posso escolher qualquer um desses 3 para voltar. Mas a mesma ideia acontece se de repente, ao invés de você ir com o B1, a gente escolhe o B2. Então, escolhendo o B2, ele pode ir de B2 e voltar de A1, ir com o B2 e voltar com o A2, ou ir com o B2 e voltar com o A3. Então, de quantas maneiras diferentes você consegue ir e voltar desse local? Basta fazer o seguinte, nós temos aqui 2 ônibus para escolhermos um deles para ir para esse passeio. E eu tenho 3 ônibus para escolher um deles para voltar do passeio. Então, eu vejo a quantidade individual, certo? Das possibilidades, no caso aqui 2 e 3, e agora a gente vai resolver a multiplicação. Sendo assim, 2 vezes 3 é igual a 6, que é justamente o total de duplas que nós temos
aqui disponíveis. E essa ideia aqui também, ela tem uma outra maneira de ser mostrada ou demonstrada, que eu estou mostrando aqui embaixo. Olha só, eu tenho aqui então 3 ônibus, onde para cada um dos ônibus eu tenho outros 2 para escolher. Por esse motivo que eu tenho a dupla A1B1, A1B2. Ou então, se eu escolher o ônibus A2, eu vou ter A2B1, A2B2. Ou, se eu escolher o ônibus A3, eu vou ter então A3B1 e A3B2. Certo, pessoal? Então, toda vez que você tiver que fazer uma escolha, essa escolha será determinada pelo princípio multiplicativo em relação ao total delas, tá? Então, nessa nossa aula, nós trabalhamos justamente sobre o princípio fundamental da contagem, onde nós vimos que ele depende exclusivamente do princípio multiplicativo, que depende justamente da quantidade de escolhas que você tem que fazer dentro das possibilidades que você tem. E nós vimos aqui 2 exemplos bem bacanas de aplicação desse princípio. Sendo assim, então, fique à vontade para tirar foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau!